Aí qualquer coisa você pode mandar mensagem, tá, Fê? Tá tranquilo. Então, assim, deixa eu sumir daqui para ficar, senão meu celular dá BO. Aí, o texto é dissertativo argumentativo, né? Não pode esquecer isso. Daí, uma das coisas que eu anotei aqui, a impessoalidade, tá? Eu já venho batendo nessa tecla faz tempo, até porque é do Enem, é de qualquer redação, né? De concurso, de provas. E assim, não usar a primeira pessoa, né? Exemplo, acredito que a situação do nosso país esteja melhorando. Veja, em nenhum momento eu disse eu ou meu. Porém, eu usei acredito. Se acredito, quem acredita? Quem acredita sou eu. Então, estou usando aí a primeira pessoa do singular. Daí, quando eu digo do nosso país, estou aí na segunda pessoa, aliás, na primeira pessoa do plural, né? Nosso país esteja melhorando. Ah, mas professora, como é que eu vou escrever então, né? Então, no lugar de acredito que ou nosso, simplesmente fica a situação do Brasil está melhorando, né? Está, a gente muda até a questão do verbo, né? Do verbo estar, que no nosso caso, no primeiro caso estava esteja, agora passa para o está melhorando. Então, isso é ponto fundamental, não usar a primeira pessoa. Até porque eu acredito, né, indica aí uma subjetividade, né, no texto. O texto está pessoal, né? Você está dando um ponto de vista, mas entra na pessoalidade, né? Então você tem que manter o texto em pessoal. Outra coisa, não usar subjetivos, né? Subjetividade no texto. O texto deve ser claro e objetivo. Sempre quando usamos o verbo saber, por exemplo, né? Vamos dizer assim, nós sabemos, ou quando usamos o saber no sentido de sabemos que a natureza está se acabando. Então, se sabemos, quem sabe é muita gente, né? Não sabemos aí é muita gente. Se sabemos, eu estou incluída. Então, o nós vai aí na primeira pessoa do plural. Então, já não é um impessoal. E quando diz sabemos, diz que todo mundo sabe, mas de repente o corretor não sabe dessa informação. Então, não é todo mundo, né? E aí tem aquela coisa da muleta argumentativa, que muitos usam nos textos, né, nas redações, e acha que está escrevendo bonito, quando na realidade não estão. E o que são essas muletas argumentativas? É notório, sabe-se que, pode-se notar. Então, quando eu digo que é notório, sabe-se que, pode-se notar, eu estou dizendo de muita gente, né? E aí, eu estou fazendo o quê? Eu estou dando ao meu texto uma subjetividade, né? Ele não está ficando claro. Por quê? Eu não estou dando argumento plausível para esse sabemos, para esse notório, na hora em que eu digo que todos sabem, todos conhecem, é notório. Quando eu digo é notório, que todos já notaram, né? E aí nem todos sabem das informações, nem todos são bem informados, não é assim? Então aí, a gente tem que pensar na hora de fazer, pensar muito bem em que tipo de palavra, em qual palavra eu vou usar, para não dar duplo sentido, né? Porque, como eu disse antes, nem todo corretor sabe que é aquela informação ou se é realmente aquela informação, né? E a outra questão, alguma dúvida até aí, Leila? Não, tá tudo bem. Então tá. Aí a gente tem também a questão da linguagem, né?
como eu venho batendo sempre, a linguagem é sempre a norma culta, né, no sentido denotativo. Aí, muitas das vezes tem dúvida, mas, professor, o que é o sentido denotativo, né? Eu acredito que o professor de gramática já tenha passado isso para vocês. Até quando eu me inscrevi justamente para isso, né? Para gramática, redação e literatura, para ficar tudo numa coisa só. Porém, foi dividido. Então, às vezes eu tenho que retomar a aula de um outro professor, né? Porque, querendo ou não, a redação é isso aí. Então, o que é o sentido denotativo? Quando eu digo sentido denotativo, eu já penso no D. D de dicionário, né? D de sentido literal. É o sentido verdadeiro, tá? Não é o sentido conotativo, seria o sentido figurado da frase ou da palavra. Então, vamos lá. No texto, sempre vou usar o denotativo, aquilo que é real. Quando eu falo em conotativo, é uma figura de linguagem. Por exemplo, vamos lá que a redação seja o tema sobre a fome. E aí eu coloco assim: a fome está estampada. A miséria e a fome moram juntas. Isso tudo é sentido conotativo, né? Porque a fome não está estampada em lugar nenhum. Quando a gente pensa em estampa, ela está ali, né? A imagem dela grudada em algum lugar. A miséria e a fome moram juntas, a gente imagina que são duas pessoas, né, com nomes diferentes que moram numa mesma casa. Isso a gente usa no nosso dia a dia, né, na conversa informal. Porém, na norma culta, isso entra como conotativo. E num texto, isso perde muito tempo, é muito pouco. Na redação, principalmente. Do Enem, mais ainda. Então, como que eu vou colocar isso, professora, sem usar, né, a tal conotação? Então, ficaria assim. No caso da miséria e a fome moram juntos. O governo deveria ter um trabalho efetivo para a diminuição da fome e da miséria. Tá vendo a diferença? Ficou comprido? Ficou. Porém, eu estou dando verdade, né? Eu estou dando denotação ao meu texto, à minha frase. E aí, outra coisa que usa bastante, eu tive até pesquisando algumas redações, eles falam assim, ó, a fome literalmente está no Brasil. Não use literalmente, gente, porque quando a gente fala a fome literalmente está no Brasil, a gente imagina que todos os brasileiros passam fome. É literal, né? Todos eles vão passar fome. Ninguém vive bem, todo mundo morrendo aqui. E aí, eu coloquei até um exemplo aqui. Exemplo. Literalmente o estômago sai pela boca de tanto fome. Alô? Né? Quando você fala uma coisa assim, literalmente o estômago sai pela boca de tanta fome, você imagina o estômago saindo pela boca mesmo. Isso era o sentido literal. Para isso ser literal, o estômago tem que realmente sair pela boca. Isso não vai acontecer. Então, dizemos literal o que é realmente verdadeiro, o que realmente acontece, tá? Um exemplo, por exemplo, ficou bom, hein? Ficou ótimo, assim, pleonasmo total. Vamos pensar aqui num exemplo. Deixa eu pensar, porque eu acho que eu não fiz isso aqui. Mas tudo bem, vocês entenderam, né? Então, não use literalmente, jamais. A não ser que seja realmente verdade. Aí, beleza, não tem problema. Outra coisa que eu também pesquisei e vi muito, frases feitas, né? E as frases feitas geralmente vêm entre aspas, né? Um exemplo: meus heróis morreram de overdose, meus inimigos estão no poder. Essa música é um pedaço da música Ideologia de Cazuza.
Aí você põe isso entre parênteses, nossa, arrasei, né? Tipo, fiz uma frase do caso. Meu corretor está se lascando para vocês. Você usou essa frase aí, né? Então, como você diria isso para falar lá da fome ou do mau serviço, né? Do desserviço do governo? Disse muito, dessa maneira. Muitos morreram na década de 80 com AIDS, pois não havia tratamento adequado. O governo nada fez para melhorar o atendimento desses pacientes no sistema de saúde. Acabou, tá? Quando Cazuza se refere aos meus heróis morreram de overdose, é que eles usavam drogas injetáveis, muitos pegaram AIDS e não tinha estudo suficiente para que houvesse um tratamento adequado, né? Então, é onde ele fala, meus heróis morreram de overdose, meus inimigos estão no poder. Bom, então, você não vai colocar isso, você vai parafrasear aquilo da música e colocar, e não precisa colocar quem falou, de onde você tirou, né? Outra coisa também, não fazer perguntas no seu texto, ou seja, não interagir com o leitor, por exemplo. Será que se houvesse mais pesquisas, a AIDS seria controlada na década de 80? Isso não é ele que tem que saber, você tem que dar essa resposta para ele, né? Porque isso daí já é o problema da sua redação, né? Já é a sua tese. Então, procurar não, de jeito nenhum, de maneira nenhuma, colocar perguntas no seu texto. Até aí, tudo bem? Alô? Sim, tudo bem. Não me puxa. É muito ruim, né? Ficar falando. Nossa, Mas eu tô é horroroso. ouvindo. Então, assim, até aí tem alguma dúvida? Tá tudo bem para você? Tá tudo indo bem, sim. Tá. Vai bem ao encontro do que eu tô acompanhando. Tem alguns. Uma amiga minha me mandou um professor que está falando especificamente de redação, né? Que eu estou bastante preocupada com essa parte da redação. E Uhum. aí vai bem ao encontro do que eu estava vendo também. Ai, que legal. E eu vejo que você não vai ter dificuldade, né? Porque você fala bem, você lê bastante, então a sua dificuldade é zero. Então, a minha dificuldade é de passar, porque eu sou boa de oratória, né? A minha oratória é muito boa, mas na hora de colocar no papel é que eu tenho, aí eu travo, entende? Então, Aí mas eu, é isso que eu falei para vocês semana passada, né? Eu pego um aham, e saio correndo. Aí vai, vai. Quando você vê, você já está escrevendo e foi, né? Então, sempre é o treino. O treino é tudo na vida da pessoa. é, Então, vou falar em aí eu outra. tenho, aí eu Oi? tenho alguns amigos que estão, essa minha amiga mesmo, que me passou o link, aí eu estou escrevendo os textos, e aí eu passo para ela, e ela me ajuda a corrigir. Isso. Outra coisa que é legal também, Leila, e eu fiz bastante, muito isso na época de mocinha, né? Eu escrevia para jornal, sabe aquela página do leitor? Eu escrevia muito para jornal, às vezes saía do jornal, às vezes não, mas Poxa, que bacana! era um modo de eu treinar, sabe? Aquela fala leitor, ou então Uhum, muito bacana, super. procura fazer isso. Eu fiz muito isso na época que eu morava em São Paulo, para os jornais. Aí depois eu parei de fazer, mas alguns saíram, né? Algumas questões saíram. Uhum. O meu namorado, ele trabalhou no Estadão, Mas e aí ele também está me ajudando bastante. Ele fazia isso, inclusive, essas tirinhas. Ele fazia essas tirinhas. aí, ó, você já tem todo o suporte, sua redação vai ser nota 1000, com certeza. Eu Oh quero my God, espero. que vai ter, sim. Então, vamos voltar aqui. Outra coisa que eu também anotei que cai bastante, que as pessoas costumam errar, é a questão do
coloquialismo, né? E aí fica assim, ó, dá para resolver essa questão se o governo realmente quisesse, fizesse o correto. Então, assim, o dá, né? Ah, como é que eu colocaria isso? Né? O dá, uma coisa tão impessoal, tão informal, né? Tão não coloquial. Então, é possível solucionar o problema com verbas destinadas à pesquisa e mais investimento na área da saúde, né? Eu não colocaria lá, né, no meu texto, para resolver esse problema, ou dá para resolver esse problema. Não, eu colocaria algo mais culto, né? É possível solucionar o problema e assim vai. Uma coisa também, que isso entra um pouco naquilo que eu falei na questão do texto do Cazuza lá, que é a tal da citação direta. Logo no começo, nas primeiras aulas, alguém me perguntou, eu posso pôr uma citação no meu texto? Até tinha uma aluna, Petra, eu acho o nome dela, que falou, eu coloquei tal, e fui reprovada, eu acho que foi por isso e tal. Então, o que que acontece? Quando você coloca uma citação, né, você tem certeza, nossa, eu sei o filósofo, ou a pessoa que falou isso, e, e, e eu sei certinho de cabo a rabo a frase. Aí você pega e coloca lá, né, nessa citação, como citação direta. Mas aí, vai que o corretor que está lá olhando a sua redação conhece essa mesma citação e realmente conhece ela de cabo a rabo. E você escreveu uma palavrinha ou parafraseou alguma coisa. Pronto, já era, né? Ali você já perdeu o ponto. Ou também você colocou a frase exatamente como a pessoa falou, porém o corretor não conhece aquilo. Então, ele não conhecendo aquilo, ele não pode dizer se aquilo é verídico ou não, se você está inventando ou não. Então, ali já era, já perdeu ponto também. Ainda tem essa também. E aí, qual seria a melhor solução? Sempre a citação indireta, que é quando você parafraseia, né, alguma coisa e você coloca lá o segundo tal pessoa. Mas aí vamos lá. Eu falei da citação direta. Daí, assim, ó. Segundo Pedro Bandeira, Malas Artes é preguiçoso e fala com suas. Peraí. Ai, gente, eu me perdi. Eu faço meus rabiscos e me perco. Ah, tá. Eu estava na citação direta, tá. Não faz o que, né? Geralmente entra na indireta, que é quando? Segundo Pedro Bandeira, Malas Artes é preguiçoso e fala e aí você fala com as suas palavras, você parafraseia aquilo que você já conhece que alguém falou. Então, a citação direta, quando você fala a frase exata e coloca lá o nome da pessoa, né, entre parênteses, Pedro Bandeira, página tal, se você souber. Porém, aquilo que eu já havia falado, o corretor pode ser que não saiba disso. Daí, você sempre vai com a citação indireta, que entra como segundo Pedro Bandeira e parafraseia o que ele queria falar. Uma coisa também que eu fiz agora há pouco, que é a questão do pleonasmo, que é a repetição de palavra, né, ou sentido. Subir para cima, descer para baixo e assim vai. Então, eu coloquei uma frase aqui, ó. A população brasileira sofre. É uma população sofrida. Né? Se eu leio um texto desse, alô, estou repetindo tudo aqui, né? Não há necessidade de eu colocar aqui a população brasileira sofre. É uma população sofrida. Simplesmente, a população brasileira sofre. Pronto, acabou. E ficar muito atento na questão do uso do verbo ser, tá? E quando a gente vai usar esse verbo, gente, que barulhinho atrás, né? O passarinho. E aí, quando a gente usa esse verbo ser, geralmente a gente cai nesse equívoco, né? Que é a da repetição. Então, procurar não ficar atento a isso, né?
A população sofre, é uma população sofrida. Então, olha o texto, relê a frase e vê se necessita de um complemento. Se ela não necessitar de um complemento, não há por que você fazer um complemento disso ou repetir, prestar atenção se não está repetindo, né? Como no caso a população brasileira sofre, vírgula, é uma população sofrida, tá? Outra coisa, usar a criação de novas palavras, assim, inventar palavra que não existe. Acontece muito também. Às vezes dá certo, né? Porém, às vezes não. Você cata um linguista lá para ser seu corretor, pronto, já era. Procurar usar aquilo que existe mesmo, né? Por isso que eu digo, leiam bastante, estejam bem informados. O Enem jamais vai dar que nem está acontecendo, né? Lá no Afeganistão, tudo que está acontecendo lá. Esse não é um tema que cairia no Enem, porque os temas do Enem são totalmente nacionais, tá? Então, pode ser que haja uma comparação, mas de quem está escrevendo, não direto dos temas do texto base, né? Então, não é por aí. Então, ficar muito atento a tudo que acontece no mundo, porém, no que acontece no Brasil, melhor ainda. E aí, assim, usar no argumento repetições, né? Sempre está repetindo o argumento, sempre é o mesmo argumento. Você fala diferente, porém, o argumento é o mesmo. Isso também deixa seu texto pobre, porque ele não vai dar andamento no texto, tá? A coesão. A coesão, ela é a estruturação da sua parte, do seu texto. Então, a partir do momento que você tem essa estruturação já afinada na sua mente, você consegue fazer um texto coerente. E aí, como já a gente sempre diz, né, o texto dissertativo ele é em 3 partes, né, que é a introdução, desenvolvimento e a conclusão. A aula da semana passada foi a minha introdução, tem um parágrafo, tá, de mais ou menos 3 linhas, de 2 a 3 parágrafos do desenvolvimento, e ele é sempre maior, sempre vai ser maior que a introdução e que a conclusão, justamente porque ele é onde eu vou defender a minha tese, tá? E no desenvolvimento, eu tenho que ter 2 a 3 argumentos, mas são argumentos que comungam entre si, tá? Não pode ser argumento, eu estou falando lá, vai, da fome no Brasil, e de repente, do nada, eu vou falar das drogas, né? Então, está fugindo totalmente do meu tema e da minha argumentação para defender esse tema. E aí, uso parágrafo, quando a gente faz um parágrafo, procurar não fazer um parágrafo muito extenso, né? Que tenta fazer um parágrafo geralmente com uma frase. E aí, a gente pensa na questão do período desse parágrafo, né? Que deve ter até 3 linhas. Então, assim, o que é um período, professora? O período é na onde eu começo a minha frase e Ela caiu? Será? caiu aqui, voltou. E aí, deixa eu ver onde é que eu estava. Tá, do período. Que o período deve ter 3 linhas. E o que é o período da minha frase? É onde eu começo até o meu ponto final, tá?
E aí a gente tem que pensar na questão do período simples e período composto. No meu período simples, eu vou ter o uso de um verbo, composto, dois verbos. Prestar muita atenção nisso, porque às vezes eu faço um período muito longo, né? E aí eu uso um, dois, três verbos na mesma frase e acaba que eu me perco, né? Então a oração vai ficar uma dentro da outra, por exemplo, Caiu, Fernanda? caiu, tive que voltar. Mas a Leila tá aí, né? Não apareceu nada pra mim. Não, Ah, é, mas você, então você caiu, né? eu caí. Ah, mas você voltou tudo bem, tá. Voltei, tô aqui. Então, tem a questão do período, né? Então, é onde eu começo, é onde vai o ponto final. Eu posso alongar esse período? Sim, quando eu aumento a questão do verbo. Porém, eu tenho que ficar esperta com isso, porque senão eu posso me perder um pouco naquilo que eu estou escrevendo. Às vezes eu me perco até quando eu estou falando, se eu quero estender muito, né, a minha fala. Isso acontece com todo mundo, é normal. E aí, quando a oração fica uma dentro da outra, isso chama oração subordinada, né? E aí a gente tem que prestar muita atenção, porque aí a gente usa muito a conjunção que. Ah, na que, que, na que, aí acaba ficando uma oração cansativa, tá bom? Só um minutinho, gente, que eu só vou encostar a porta aqui. Tá fazendo barulho lá. Então, lembrem-se de quando for fazer o período de vocês, a oração de vocês, se vocês forem usar uma oração dentro da outra, isso chama-se oração subordinada. Vocês usam o período simples para um verbo composto para dois verbos. E prestar muita atenção para não se perder, né, no uso da conjunção que, porque senão o texto vai ficar extenso e você se perde totalmente, você não consegue se achar, né? Eu comecei a oração falando de leite, acabo falando da vaca, por exemplo, né? Da zebra, do cavalo, nada a ver. Então, ela vai perder o sentido. Então, cada período deve ter mais ou menos 3 linhas aí. Cada parágrafo de 5 ou 6 linhas, tá? Aí a gente vai para a coerência, que o texto deve responder a algumas perguntas. Você acabou lá seu texto, né? Já fez o seu desenvolvimento, lembrando que o seu desenvolvimento já tem que ir caindo para a conclusão, né? Quando você vai fechar ali o seu pensamento. E aí você, quando chegar na coerência, você vai fazer 4 perguntas para o seu texto. A primeira é: a introdução apresenta claramente o tema e a tese, ou seja, na introdução eu já estou apresentando meu ponto de vista a respeito do tema pedido e a respeito daquilo que eu vou defender? Se sim, beleza, já tem seu ponto aí. 2. Há ao menos 2 argumentos consecutivos defendendo a minha tese? Se sim, beleza. Gente, ai, professora, mas eu não tenho 2 argumentos, eu tenho um só. Se for um único argumento, porém, que ele dê sustentação para tudo aquilo que você está falando lá na introdução, show de bola. Porém, é aconselhável que hajam 2 argumentos, tá? Então, leiam bastante. E boa sorte no simulador. E aí, a terceira. Há conectores entre os parágrafos e ele deve estar ligado um ao outro parágrafo. Eu estou usando os meus conectores. Lá na primeira aula eu dei uma lista de conectivos, né? Que eu acho até que eu coloquei essa aula no Drive. Então seria legal vocês derem uma sapeada ali nos conectivos. A quarta, a conclusão retoma as ideias do texto sem contradição.
o que é sem contradição? Eu defendi uma coisa lá, e na hora de eu concluo uma coisa totalmente diferente. Exemplo, eu defendi lá o uso, vamos pensar, não, vai, a vacina, né? A vacinação em massa, tananã, eu defendi isso lá. Mas, quando chega na minha conclusão, epa, eu não acredito naquilo que eu falei lá, eu pego e mudo tudo na minha conclusão. Ah, acredito não, né? A população não necessita ser vacinada. Não. Poxa, mas se eu defendi ali em cima que a vacina é necessária, como que na minha conclusão eu vou dizer que não, que a população não precisa se vacinar? Então, ficar muito atenta a isso, não mudar de ideia no meio do texto. Isso zera a redação. De jeito nenhum muda de ideia. Procura reler os tópicos, ver se você fez tudo certinho, concluir que o meu texto está respondendo a essas 4 perguntas, e aí você, ó, fecha com top de linha, belezinha? Então, a aula de hoje eram dicas para a redação, dicas para o simulador. Alguma dúvida, alguma pergunta? Leila, como é só você que está aí, você tem alguma coisa a me dizer? Olha lá o Lucas, a Camilinha. Eu sempre presto atenção porque eu ouvi a faculdade inteira que eu escrevia mal. Então eu preciso resolver isso aí. Monteiro Lobato já dizia, né? Quem mal lê, mal escreve, né? Então, acredito que você lê muito, ou não? Não, ler eu acabo lendo bastante, assim, e assim, no Enem eu fui bem, a minha redação do Enem foi boa. É que a escrita acadêmica, a galera falou assim, mano, nada a ver, você vai ter que resolver isso aqui. Mas tudo bem, faz parte. Pedro Demo é excelente para isso. Já leu alguma coisa do Pedro Demo? Pedro Dema não, vou até anotar. Anote aí, que tem coisas Eu também, vou anotar. Interessante. Eu acho que eu tô mais com medo mesmo, uma questão de insegurança. Eu tenho que trabalhar isso nas próximas semanas, essa minha insegurança. Por conta do tempo mesmo que faz que eu tô fora da sala de aula e agora cismei em voltar nesse período. Então, faz muito tempo que eu não vou para uma sala de aula nem para fazer algum curso, né? Então, o último curso que eu fiz tem uns 4 anos. Então, é uma insegurança mesmo. E mesmo que eu não consiga, o próximo ano volto para o cursinho, e aí eu faço o ano todo de cursinho e volto no isso mesmo. vestibular. Mas tem um sentimento de que você vai se sair muito bem. Eu também estou muito otimista em conseguir alguma nota para reduzir, para contar, para reduzir o custo com a universidade, algo assim. Essa que você conseguiu, Leila, eu consegui 100%, minha querida. Mil. Uau. A minha sobrinha também, ela conseguiu 100% de bolsa através da redação. Hoje ela faz jornalismo e ela conseguiu 100% através da redação. É um orgulho. É um orgulho mesmo. Ela faz faculdade privada, né? Não é pública, mas ela conquistou através da redação. E tem uma outra sobrinha que faz relações internacionais no Sul, que também foi muito bem no Enem. Em todos os quesitos, assim. Do demo, eu tenho apenas 2 dele, e os outros eu leio em PDF. Mas um é esse aqui, ó. Ah, você tem o link PDF de algo? Eu devo Tiver. ter mando para vocês. Tá vendo aqui? Conseguiu Boa. ver? Uhum. Esse daqui é um, né? Educar pela pesquisa. E esse daqui, ó. Esse daqui eu li na faculdade. Metodologias do conhecimento científico. Praticar a ciência. Pedro Que Demo. bonitinho. É do que você falou, né, Muito dele mesmo. Vou fofo. dar uma olhadinha. É bem legal.
E esse daqui a gente usou justamente para poder ter mais conhecimento na hora da escrita de artigos, enfim. Me ajudou bastante. Tem muita coisa dele boa. Então, puderem, leiam. Tranquilo. Tranquilo, beleza. Então é isso, meus amores. Isso. Mas vai na fé, viu, Lila? Que eu tenho certeza que você vai conseguir. Eu tô, eu tô indo. 30% é, 70% é nós, né? Eu ia perguntar, Lucas, a questão do simulado, como que vai ser a correção? E o Lucas caiu, será? Ele só tá com a câmera fechada, eu acho. Então, mas aí, né? Saber como é que vai ser a correção. Eu fiz questão de corrigir as coisas, eu tenho certeza que vai ser mil. Acho que caiu mesmo. Bom, até aí, então, nenhuma dúvida, Lê. Semana passada, eu falei que eu ia colocar o link de alguns podcasts para vocês, né? As aulas. Verdade. Semana Mas passou tudo pesada. semana passou correndo, voando, eu estava com muita coisa. Até chamo de falta de responsabilidade, né? Assumir um compromisso. Nossa, fica tranquilo, imagina. Eu não consegui fazer. O Lucas saiu, acho que agora mesmo. Saiu, é. Eu não consegui mesmo fazer, mas essa semana eu vou pegar agora, ver se eu pego amanhã com mais calma, Uhum. aulas digitalizadas para vocês. O AVA não está funcionando, né? Eu não consegui entrar. Porque eu já andei andando. Aí só sou eu e o cursinho no AVA. Então, eu acredito que lá nem vou pôr nada mais, vou colocar só no Drive. O Drive você consegue acessar. Uhum. Sim. Então, até amanhã à noite eu coloco as coisas no Drive, essas 3 últimas aulas, né? Até porque a antepenúltima não foi gravada, o rapazinho que estava acabou se esquecendo de colocar. Então, eu vou colocar tudo digitalizadinho, bonitinho lá no Drive, para vocês conseguirem estudar para a semana que vem, tá bom? Beleza, Fernanda. Obrigada, viu? Aí eu Bom que sábado agradeço para você. você também. Beijão. Um beijo, um beijo. Tchau, tchau. Um beijo pro Neto. Tá bom, docinho.